A paz de Jesus estejam com todos. Neste podcast estaremos falando a respeito desta nova série, que na verdade é uma minissérie, a minissérie de Hebreus capítulo 10, versículo 37. Deus tem nos inspirado a falar sobre esse assunto e nós estaremos falando aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast do Rodrigo Laranjeira, onde Deus, através do Espírito Santo, tem me inspirado a falar com muitas pessoas através de podcast, bem como também através das nossas redes sociais. E eu queria falar de algumas delas aqui para você. Queria falar para você sobre o nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube é muito bacana. Você pode estar se inscrevendo lá, Rodrigo Laranjeira, curta também, deixa seu like e acione aquele sininho lá que vai ser super bacana, tá bom? Bem como o Facebook, você pode estar curtindo a nossa página lá e interagimos por lá também. E a nossa rede social maior, que eu acredito que hoje de maior interação, é o Instagram. Exatamente, o Instagram, @Rodrigo Laranjeirac. Você pode estar seguindo lá, que vai ser super show de bola, a gente interagir. Você pode estar vendo os stories também, por lá a gente vai estar interagindo e vai ser super bacana, tá bom? Vai ser super de Deus e muito show de bola, tá? Então essas são aí as redes sociais que a gente está interagindo. Eu gostaria agora já de dar início aqui ao nosso assunto, ao assunto deste tema, que é o tema da minissérie Hebreus 10, 37. Hebreus 10, 37 fala: um poucochinho de tempo e o que há de vir, virá, e não tardará, ou seja, não demorará. O tempo, você vê que é uma difusão de tempo aí, o que há de vir, virá e não tardará. Você vê que há uma difusão de tempo aí. Por que muitas pessoas acreditam assim, né? Tá demorando demais. Mas as coisas estão, parece que vai demorar, isso daí nunca vai acontecer. Muitas pessoas estão assim porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus ele não é como o nosso tempo. Se fosse como o nosso tempo, a gente estralava o dedo, as coisas aconteciam, mas não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Então eu acredito, nesses últimos dias, Deus tem falado muito ao meu coração e eu acredito nisso que Deus tem falado, que no nosso tempo, o que a gente pode aderir, talvez seja só problemas em cima de problemas, mas no tempo de Deus a gente vai conseguir conquistas, vitórias, bênçãos, numa maturidade, ou seja, conforme a gente vai aprendendo sobre este tempo de Deus, é um poucochinho de tempo, ou seja, um poucochinho de tempo de Deus, que nós vamos aprendendo com respeito a esse assunto, com respeito a esse posicionamento de Deus sobre o seu povo. Então nós vamos alcançar uma maturidade. Essa maturidade ela é muito importante para os cristãos. Ela é muito importante para você. Talvez hoje o seu sofrimento seja porque você vive ansioso, você vive dominado por um sentimento ruim de que parece que nada de bom aconteceu na sua vida ou algo de bom nunca vai acontecer. Eu estou aqui hoje levantado por Deus através deste podcast para te trazer um entendimento. A Bíblia fala que o povo perece por falta de entendimento. Então vamos lá. Quando você não compreende o plano de Deus, ou seja, o tempo de Deus, na verdade, melhor dizendo, quando você não compreende o tempo de Deus, então você entra em um colapso, você entra em um problema muito grande. Você vê que a Bíblia está dizendo um pouquinho de tempo e o que há de vir vai vir, há de vir virá e não vai demorar. Esse tempo é descansar no Senhor. Esse um poucochinho de tempo é estar
estar na presença do Senhor em oração. Tem gente que não quer pagar o preço, que não quer ficar na presença de Deus de modo nenhum. Eu conheço tantos cristãos aí que é o crente 6 horas. Você já ouviu falar no crente 6 horas? O crente 6 horas é aquele, 6 horas por mim, ele passa na frente de uma igreja, ele fala 6 horas por mim, ele passa na frente de um irmão, conversa, paz irmão, 6 horas por mim, é o crente 6 horas, mas ele mesmo não quer se posicionar diante de Deus, e isso é um problema muito grande. Enquanto nós não aprendermos a nos posicionarmos diante do Senhor, talvez esse tempo nunca chegue mesmo, porque a gente está esperando no nosso tempo e não no tempo de Deus. A verdade é que quando a Bíblia está dizendo um pouquinho de tempo que há de vir virá e não vai demorar, está falando do tempo dele e não do nosso tempo. Eu acredito que nós temos muito para aprender com respeito a esse tempo de Deus. A Bíblia vai falar de plantação. E plantar, um agricultor entende muito desse assunto, muito mais do que eu. Eu sou apenas um pregador do Evangelho, mas há muitos que entendem de plantação de terra. Eu entendo um pouco do coração do homem, muito pouco com respeito à resposta de oração. Eu só sou um simples servo de Deus, mas eu sei que quando nós colocamos diante de Deus, Ele responde no tempo dele. Um agricultor, ele entende muito de plantação. Ele entende que existe uma terra específica para cada semente. Para cada terra existe um arar diferente, existe uma preparação diferente, existe um método diferenciado para cada situação. Então, eu imagino que muitas pessoas, elas não têm entendido em primeira questão sobre a plantação no sentido de preparar a terra. Muitas pessoas não têm procurado interpretar o lugar onde ela vai lançar semente. Às vezes não é a falta da semente não que nós temos. Às vezes é a falta de uma terra boa para se plantar. A Bíblia diz que se uma semente cair numa terra, pode ser a terra qual for, ela vai dar fruto? Não. A Bíblia fala que uma semente caiu em pedregais e ali ela não deu fruto. Ela não nasceu, não germinou. A Bíblia vai falar que uma semente caiu numa terra seca e ela também não germinou. Veja que uma terra não preparada é grande colapso, é um grande problema. Talvez você esteja assim, talvez você seja assim, uma pessoa que tem a semente na mão, mas não tem a terra para plantar, porque talvez você está olhando para a direção errada, talvez você está pensando da forma errada. A Bíblia também, Cristo Jesus vai falar, o nosso Senhor Jesus vai falar que a terra boa, uma semente caiu lá e essa deu fruto, essa nasceu, deu muito fruto, uma a 30, uma a 60 e a 100 por uma única semente que caiu nessa terra. Você vê que uma semente deu muito fruto, ou seja, a gente tem a semente na mão, mas às vezes não temos a terra. E aí você fala, poxa, eu estou jogando muita semente, estou desperdiçando muita semente, jogando semente, eu vou para a igreja todo dia, eu isso, eu aquilo, eu oro todo dia. Pois é, mas às vezes a sua intenção não é uma intenção boa. A Bíblia vai falar que o que nós pedirmos tem que ser segundo a vontade de Deus, assim como que para agradar a Deus, porque se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Mas se a gente pede e pede mal, como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo falou, vocês pedem e não recebem porque pedem mal.
Ou seja, para gastar nos vossos próprios deleites, é o que ele fala. Ou seja, nós devemos aprender sobre a terra, a plantar em uma terra boa, a plantar em uma terra fértil. Sabe qual a terra mais fértil para você plantar? É lançar a sua semente sobre a palavra do Senhor. Claro que com muita inteligência e visão daquilo que deu, porque Deus deu a inteligência para você, bem como Deus deu a sabedoria. Se você unir as duas coisas, você tem a esperança e a fé ao seu favor aí. Então, vamos usar nossa inteligência, vamos usar nossa sabedoria, vamos usar todas as ferramentas que Deus já nos deu, que já estão automaticamente em cada pessoa, né, que consiga raciocinar, que consiga pensar, uma pessoa sadia, vamos dizer assim, né, que consiga pensar, consiga analisar. Nem todas as pessoas têm essa capacidade, não é mesmo? Quantas pessoas por aí afora, quantas pessoas têm aquela doença mental? Só Jesus para curar uma pessoa dessa. Mas como que ela vai raciocinar? O raciocínio dela é por outras pessoas, o cérebro dela não é o dela, é outra pessoa que cuida dela, mesmo não cuida de si. Mas acredito que você que está me ouvindo não é um débil mental, não é uma pessoa que tem um problema mental. Se tiver, ele vai te curar. Mas acredito estar falando com pessoas de mente sã, que conseguem pensar e agir com sabedoria. Então quero trazer uma analogia agora para você. Imagine uma mulher que ela queira se casar. Uma mulher que queira se casar. Então ela se guardou durante toda a sua vida para encontrar um homem e entregar a vida dela de corpo e alma para um homem. Agora eu quero que você imagine um homem qualquer, um homem que não trabalha, um homem que não respeita a mulher, um homem desonesto. É uma terra boa para essa mulher? É uma terra boa para essa mulher poder lançar a semente dela? Não é. Não é uma terra boa para ela lançar a semente dela. Por quê? Porque a terra não é boa. Agora, imagina você, mesmo assim, tá demorando demais para chegar o meu tempo. E ela lança, então, mesmo assim, ela lança a vida dela nessa terra, ou seja, nesse marido desonesto, um marido cheio, pervertido, e ela fala, vou casar com esse aqui. Vou casar com esse daqui porque é o que tá tendo para hoje. E aí ela vai e se casa com esse homem. Eu gostaria que você pensasse agora, junto comigo, como que é a vida dessa mulher. É uma vida boa, é uma vida maravilhosa, de mar de rosas. Como que é a vida dela? Uma vida feliz. De fato, uma vida triste, amargurada, sofrida, cheia de ressentimentos, e o coração vai ficando cada vez mais pesado por ter lançado a semente numa terra ruim. E aí? Vale a pena fazer as coisas no nosso tempo? Ou é melhor esperar um pouquinho de tempo? Ou seja, o tempo de Deus é orar, dobrar os nossos joelhos no chão, nos humilhar diante da potente mão de Deus, pedir a Ele, bater na porta do Senhor, clamar a Deus, esperar para que possamos então fazer uma escolha certa, acertada em nossas vidas.
A mesma situação se aplica. Imagina um homem que trabalhou durante 20 anos para comprar uma casa. E esse homem, com todo aquele dinheiro para comprar uma casa, já erguida, levantada, com telhado, com tudo, imagine você agora, este homem comprando um terreno. Aí eu te pergunto, todo esse dinheiro que ele teve, ele poderia comprar uma casa pronta, mas ele quis comprar um terreno que preenchia todo o valor que ele tinha nas mãos. Ele gastou todo o dinheiro dele comprando o terreno de uma casa. Se ele tinha dinheiro para comprar uma casa já erguida, com telhado e tudo, acabada, com portas, portão, com tudo, por que ele foi comprar um terreno? E aí, muitas dessas pessoas ainda questionam e falam: meu Deus, o tempo do Senhor nunca cumpre-se na minha vida. Ele não usou a sabedoria. Ele não usou o entendimento que ele tinha para ele poder conquistar, para ele poder ter aquilo que é a promessa de Deus. Ele trabalhou durante 20 anos, muitas vezes dizimado esse dinheiro, poderia ser, no caso, dizimado esse dinheiro, poderia ser um dinheiro suado, como de fato a analogia nos traz esse entendimento de um dinheiro suado, dinheiro de trabalho, não é dinheiro fácil, e ao invés dele tomar uma atitude certa, ele me toma uma atitude errada, como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas fazem assim. Vou te dar uma outra visão, uma outra analogia com respeito ao dinheiro. Uma mulher que ela trabalhou durante um ano inteiro, no final do ano ela recebeu o seu 13º. Ela já não tinha contas a pagar, não tinha nada, estava tudo certo, pois era uma pessoa quase que controlada. Mas um erro lá na frente vai tornar drasticamente a vida dela em um pesadelo. Porque ela tinha o 13º guardado, quando chegou no final do ano estava lá guardado. Daí ela foi numa loja, junto com uma amiga, e o vendedor dizia: compre esse eletrodoméstico, que você vai ser mais feliz do que você já é. Ora, ela já tinha esse eletrodoméstico. Vamos dizer aqui que era um aspirador de pó. Ela já tinha o aspirador de pó, mas o vendedor insistentemente disse: compre. E na cabeça dela vinha: poxa, verdade, eu acho que eu vou comprar, esse aqui é mais sofisticado, esse aqui é mais bonito, eu tenho dinheiro lá guardado, o 13º tá lá, eu vou gastar com isso, poxa, que bacana, vou comprar, eu já tenho um, mas eu vou comprar outro. Então ela vai e compra ali. Quanto que é? Deu a quantia do 13º, toda, completa, fechada. E ela falou: vou pagar à vista. E ela pagou à vista. Passado 3 dias, o filho dela sofreu um acidente. E precisava imediatamente de fazer uma cirurgia. Então ele foi levado para o hospital municipal, fez a cirurgia. Passado poucos dias, o médico receitou. Poucos dias depois, uma semana depois, ele saiu de lá. Poucos dias, uma semana ele saiu de lá. 3 dias depois que ela fez a compra, aconteceu o acidente. Uma semana depois, o filho dela saiu do hospital.
Então o médico receitou um remédio caro, que sem ele, o filho dela poderia perder a vida. E foi exatamente o que aconteceu. Ela se via uma mulher justa, que não gostava de pedir dinheiro emprestado para ninguém, mas infelizmente não tinha quantia para comprar aquele remédio. Ela procrastinou, achando que ela conseguiria de alguma forma aquele dinheiro. Passado poucos dias depois que ele saiu do hospital, sem o uso do remédio que custava a quantia fechada do 13º dela, um remédio caro, um remédio preciso, o filho dela veio a óbito. Então ela disse: meu Deus, o que aconteceu? Por que ele se foi assim? Eu preciso aprender sobre o seu tempo. Não era o tempo, não era a hora. Não era a hora do meu filho ir embora. Mas o filho dela foi embora. Foi embora. Por ela ter uma semente que o ajudaria. E gastar essa semente no tempo errado. Então nós temos muito para aprender com respeito ao tempo de Deus. Esta minissérie vai falar sobre este assunto, sobre essa situação. Que o Espírito Santo de Deus possa estar guiando você a viver o tempo do Senhor e não o seu tempo. O seu tempo te trará sofrimento, mas o tempo de Deus te trará paz. O tempo do Senhor te trará bênçãos. O seu tempo te trará maldições. O homem quer encurtar o caminho. Deus não tem atalhos. Ele tem o caminho. E o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Pois ele, quando estava em agonia no Getsêmani, sangrando pela testa, suando sangue de tanto pavor da morte que ele enfrentaria, e morte de cruz para salvar a humanidade, ele declarou: Pai, se possível for, afasta de mim essa dor, esse cálice. Mas, contudo, seja feita a sua vontade. Contudo, seja o seu tempo e não o meu. Esse foi o primeiro episódio da nossa série. Que Deus esteja abençoando a sua vida de uma maneira grandiosa. Lembre-se, estarei orando por você, estarei intercedendo pela sua vida. Vamos nos unir nas nossas redes sociais, vamos interagir e Deus nos trará, dentro dessa união, muitas vitórias. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e que Deus os abençoe.